e amiga ligados aqui no Bola Rolando. E o time do Sport, o Sub-20, a base do Leão, está viajando para Afogados da Ingazeira, onde amanhã no Vianão vai enfrentar às 18h30 o Afogados. A lista dos relacionados para o confronto contra o Afogados e a lista dos inscritos para o Campeonato Pernambucano. Goleiros Davi e Cauã Manuel, laterais Neto, Caian, Rangel, Rafinha e Felipinho, zagueiros Marcelo Aju, Patrick, Riquelme, Felipe Gabriel e Gabriel, meio-campistas Adriel, Vitor Neves, Breno, Luizinho, Zé Lucas e Luiz Henrique, atacantes Jefinho, Ramon, Micael, Thales, Riquelme, Enzo Wagner, o filho do Wagner Love, e Dieguinho, esse também conhecido que já no ano passado defendeu as cores do Sport, também jogando no time principal. O time fez 2 jogos treinos, venceu Laguna por 2-1 e empatou com o Jaguar. Este é o provável time para enfrentar amanhã o Afogados. Davi, Caian ou Neto, Marcelo Aju, Patrick e Rafinha, Breno, Vitor Neves, Luiz Henrique ou Thales, Micael, Dieguinho, Riquelme e Enzo Wagner. É o time jovem que entra, que inicia a caminhada da hegemonia dos 44 estaduais, né, Boris? Com essa responsabilidade e aos olhos aí de muitos torcedores do esporte que hoje enxergam o time de elite. O time que vai disputar a Série A do Brasileiro. Que está se preparando para outras competições como Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A que começa em março. Verdade. E embora não seja esse time, mas carregam o nome da instituição. Então veja que responsabilidade. A responsabilidade, né? Muito grande. Vai apitar o jogo amanhã Thiago Nascimento, auxiliado por Bruno César Chaves e Manuel Barbosa da Silva Neto. O quarto árbitro é Adriano José Rodrigues. O Sport que na terça-feira, dia 14, vai receber na Ilha do Retiro o Decisão. E já tem a arbitragem a Débora Cecília. E você vai perguntar também pelo Afogados. Não tenho dúvida disso, por isso me preparei para isso. O técnico é Alexandre Lima. Sim. E o elenco do Afogados tem peças conhecidas do nosso futebol. Goleiro Danilo, que já jogou no Sport. Sim. Tem o Eric Silva, Edmilson Neto. Andrew é um goleiro contratado recentemente ao Vitória, da Bahia. Os zagueiros Zé Werison, Juan Santos, Cláudio Caçarrato, Matheus Oliveira. Cláudio Caçarrato? É, Cláudio Caçarrato. Tem nada a ver com Não. É Apenas outro Caçarrato surgindo aí pro pegou futebol. o embalo. Pegou o embalo. E esse é zagueiro. Cláudio Caçarrato, Matheus Oliveira, Matheus Monteiro e Ranier. Laterais, Wesley, Jadson, Denner, Igor Tavares e Carlos Emanuel. Volantes, Dedê, Marcelo, Carlos Eduardo, Jason e Clebson. Os meias, Vitinho e José Caio. E o atacante, ou atacantes, melhor dizendo, Maicon Rangel, Rodrigo, Felipe Eduardo, Leonardo Teles, Gabriel Oliveira e Jonathan Oliveira. O técnico já é o experiente Alexandre Lima. Muito bem. Você falou aí no Cláudio Caçarrato, né? Que eu perguntei se tinha algum parentesco com o Flávio. Mas lá no Central tem um Vini Bala, né? Tem nada a ver com o Carlos Bala. Tem o Vini Bala, Vini Bala, que é um jovem do Agreste. Ele já até passou aqui na base do Náutico. É, né? É, Vini Bala. Vini Bala. E aí Vini tem Bala. o Cláudio Caçarrato. Eu tô curioso para ver o Cláudio Caçarrato em campo. Se ele for o titular, se ele né? for titular. Mas se não for também, você já fique sabendo que o Caçarrato tá fazendo um legado. Legal. Né? E o time do Afogados, a gente falou aqui em outras oportunidades, fez história, né, no futebol pernambucano, chegou a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Eliminou o Atlético Mineiro. Sim, aquela na história Copa do Brasil. Copa do Brasil. Agora, os últimos anos foram de dificuldades, né, Boris? Sim. Foram de dificuldades. Bem, e também estamos curiosos para acompanhar um pouco mais desse time sub-20 do esporte, porque daí é que podem surgir valores
que vão ascender lá para o futebol principal, para o elenco principal do esporte. Embora a gente saiba que eles não devam ser utilizados na Série A, mas tem competição para isso, né? Tem a Copa do Nordeste. Mas podem fazer parte do grupo, né? Até porque é assim que se revela. É assim que se Você revela. vai ver os destaques do campeonato estadual para, consequentemente, escalá-los. Assim foi com os jogadores que deixaram o time, né? O lateral, o Pedro Lima, Fábio Matheus, que tá aí também. Pedro Martins. Tem outros, os que foram negociados. Tem vários. Nos aspirantes jogaram Paulinho, Nasson. Vários estão fazendo negócio. Que eu tô tentando lembrar aqui, não tô conseguindo. Lembra da posição? Foi negociado ano passado. Lembra aí, Marcelo? Foi o meia do esporte, foi negociado. Ao Gustavo, exatamente. Juntamente com o Mikael. Também, jogadores que tiveram chances no campeonato estadual, decolaram lá pro elenco principal. O Mikael tá aí sem clube, né? Mas o Gustavo continuando na Arábia Saudita. Decolou e tá lá ganhando o dinheirinho dele, futebol agora no euro, né? E rendeu um dinheiro bom pro esporte. E rendeu uma grana boa foi 11 também. milhões. Pois bem. Vamos ouvir o César Lucena, que é o técnico dessa garotada, e ele fala da pré-temporada e fala também do friozinho na barriga que deve dar, porque é um campeonato profissional, é um campeonato diferente para essa garotada. Nosso primeiro objetivo era tentar equilibrar o nível de força dos garotos, né? Fizemos testes para que eles pudessem chegar bem no campeonato. Estamos treinando desde o dia 17, né? A parte física, técnica, né? E tática. E assim, os meninos têm tido um entendimento bacana do que é e do que vai ser o jogo que nós vamos enfrentar. Muitos ali ainda não conseguiram, não jogaram, né, ainda profissional. Muitos ali têm abaixo de 20 anos. Mas são jogadores que têm qualidade, jogadores promissores, que estão cheios de vontade para fazer um grande jogo. Conversando com os meninos, tentando tirar deles a ansiedade, né, aquele friozinho na barriga, que é natural. Eu falei para eles ali, é natural, se tiver, é natural, porque é da idade. O primeiro jogo como profissional, né, estreando num campeonato estadual de primeira divisão, jogando numa equipe de primeira divisão, né, isso é natural. E a gente está tentando tirar esse sentimento deles e dando confiança para eles, para que eles possam, nessa estreia, fazer um grande jogo e trazer um bom resultado de lá de Afogados. Pronto, este é o técnico desse time do esporte, o César Lucena. Enquanto isso, os profissionais, aqueles que estão se preparando, assim é o planejamento do Comitê Gestor de Futebol do Esporte, a base, o Sub-20, vai encarar o Campeonato Pernambucano, tem o grupo 17 que está fazendo bonito na Copinha, o Esporte já está classificado com uma rodada de antecedência, amanhã pega em Jaguaré o Referência, Clube de Jaguaré, aliás ele pega em Embu das Artes, que já é o nome da cidade onde está o Esporte. Amanhã, 15h, o Esporte já é classificado para a próxima fase no grupo 20. O Esporte já é o primeiro colocado. Amanhã, praticamente, ele decide a liderança com o Referência, que é o segundo colocado. E os profissionais, chamados top de linha, estão no treinamento. Antônio Carlos, recém-contratado, zagueiro que veio do Fluminense. O Paciência, que estava no futebol japonês, português. Atacante. Hereda, lateral direito. O Gustavo Maia também não vai fazer parte dessa lista do Campeonato Pernambucano até prova em contrário. E tem também a questão do Lucas Lima, que já está na capital pernambucana, mas aí é só uma questão do Santos fazer a rescisão contratual, publicá-la, e aí já está tudo acertado. O Lucas Lima fica por 2 temporadas no Esporte Clube do Recife, meu caro Alexandre Costa. De contratação, mas nenhuma novidade até o momento, né? O Esporte está tentando, né? O Zé Rafael do Fortaleza, ele está tentando. Ele precisa, né? Ele precisa contratar pelo menos 2 volantes para ficar num clima legal, né? Falaram em 12, até agora tem 3, né?
Na verdade, são 4, né? Eu coloco o Gustavo Maia como contratação. Sim, também. Eu não coloco ele como aposta, eu coloco como contratação. Então, paciência, Antônio Carlos, Hereda, Gustavo Maia. Aí você tem... São 4, o pessoal está querendo, o Zé Wellison. É difícil porque o Fortaleza, para liberá-lo, não é muito... Achei a grana muito alta. A grana muito alta para liberar. Aliás, Alexandre, nós estamos vivendo num mundo, você acabou de ler sobre o Vitor Reis, nós estamos vivendo num mundo estratosférico. O futebol ficou maluco. Em relação a dinheiro. Verdade. Em dinheiro. E isso se espalhou para o futebol brasileiro, principalmente na Série A. Você vê, por exemplo, ontem você estava conversando, Haroldo estava falando isso no assunto futebol primeiro tempo, eu ia mandar até uma mensagem para ele. O Rodrigo Nestor, do São Paulo, Sim. ele foi emprestado ao Bahia por 10 milhões de reais. Emprestado. Não foi vendido, não. Emprestado por 10 milhões de reais. Isso é uma loucura. Tu já pensou isso? É um negócio muito maluco, né? É muito maluco. Então, não é fácil você... como o Haroldo dá o exemplo que eu gostei muito. O Sport entrou agora num mar cheinho de tubarões, né? Os tubarões estão... tudo tubarão de dente afiado. É verdade. Bem, você sabe qual é o salário? Você me lembrou uma questão interessante aí sobre esse mercado inflacionado da Série A. Sabe qual é o salário do Pablo, que está sendo colocado para treinar em separado lá no Atlético Paranaense? O Pablo, eu vou dizer, 800 mil reais. Não chega a isso não, é menos. 430 mil. Ah, desculpe, é a metade. É muito dinheiro também, É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Esse Pablo, ele fez sucesso no Atlético Paranaense, não luziu no São Paulo, voltou pro Atlético Paranaense, valorizado, 430 milhões. Sabe qual é o salário do Thiago Heleno, que também tá treinando em separado? Thiago Heleno? É um pouquinho mais que isso, não é tão disparado não, mas é porque é a faixa do Atlético, 480, né? 500. 500 mil. R$500 milhão. Pronto. O Fernandinho foi dispensado também, que é um volante. Jogador, jogou muito lá no futebol nacional, seleção e tal. 350 mil. Então, assim, para contratar um cara que tá fora do mercado hoje... nisso você vai dançar. Quando você diz hoje, o jogador tá ganhando 3 dígitos. Depende dos 3 dígitos. Você tem que botar um valor potencial a mais nos 3 dígitos. Porque 100 mil, no mundo do futebol hoje, já é um salário fraco. Para alguns clubes da Série A, não tem. Entendeu? Já é um salário só fraco. Só um jogador da base que tá ascendendo ali para ganhar. Eu tava lendo hoje que o John Arias, do Fluminense, que para mim é o melhor jogador do Fluminense, colombiano. Que ele quer ir pra Europa, até mas não tem nenhum clube interessado. Então ele tá tentando, o Fluminense tá tentando renovar por 4 anos. Sabe qual é o salário de cara dele? Para renovar? 1.200.000 por mês. Grana. É muito dinheiro, Boris. Cara, bem, vai enfrentar esse mercado inflacionado e, sem dúvida, vai ter muita dificuldade ainda, mesmo fechando esse ciclo de contratações de alguns clubes que vão disputar a Série A. Não é isso, Boris? Eu acredito que quando se fechar, quando todos os clubes começarem a se acomodar, aí não é resto, não é sobra, mas muitos jogadores bons ficam de fora desse ciclo. Sem dúvida. E aí você pode atacar melhor. E você volta no giro já já. Tá legal. São 7 da noite, 22 minutos.